Dentro do eixo exposição, a gente está aqui agora com Paulinho Fluxus, que vai falar sobre o seu percurso. É a linha, é a vertente chamada Artista Percurso, onde a gente aborda percursos que não cabem nas caixinhas convencionais. São percursos expandidos para o espaço público, para os riscos e para a crítica institucional e do pensamento filosófico e político que importa. A ideia do artista percurso, que é esse eixo que a gente convidou, é em função de entender um percurso e as complexidades do percurso, e independente da sua linearidade, independente da causa e consequência, né? Porque muitas vezes a gente vai seguindo caminhos na vida que a gente só vai enxergar a coerência depois. E eu acho que você já enxerga essa coerência no seu trajeto, né? Nesses vários momentos, né, você fora do Brasil, momentos você na USP, momentos você cunhando um termo é, que começa a fazer parte de uma atitude, né, de vida aí, né? Uhum. Como, vamos lá, rebobina, conta para gente. Legal, massa também poder estar aqui com você, Lucas Bambosi. Massa poder estar aqui no AVX Lab, podendo falar um pouco mais desses processos que me atravessam, né? E que não estão limitados entre uma única mídia ou um único meio ou uma atuação homogênea. Uma conversa que a gente acabou avançando um pouco foi de como os disparos estéticos são um elemento, um conceito desenvolvido também na prática de se fazer, de se atuar, e que eu reconheço como uma energia motora também, instigante de me mover, intervir nesse mundo, não só de pensar maneiras de criar esses disparos estéticos dentro dessa sociedade do espetáculo que a gente vive, nessa guerra midiática que a gente vive. Então, os disparos estéticos, eu vou dizer que é um conceito que a gente trabalhou mais e aprofundou enquanto Tanque Rosa-Choque, que foi esse, essa criatura performática que teve início na USP. Nasce de uma assembleia dos estudantes de artes plásticas, uma proposta também do Danilo Bezerra, parceiraço, Tanque Homem-Bomba, e foi muito libertador de juntar com as coisas com as quais eu já me movia, posso dizer, de pensamentos de como intervir na sociedade, de intervir politicamente, de ler esse mundo e ao mesmo tempo como construir intervenções dentro desse espaço, não só necessariamente balizado pelas artes, eu vou dizer, né? Então, a história que eu posso remontar também, o Canil foi um espaço, Canil Espaço Fluxos de Cultura, que eu também empresto meu nome. Foi Canil é de 2006, né? em 2006, dia 4 do 5 do 6, a gente ocupou, fez o ritual de tomada do Canil, junto com estudantes de toda a USP. A gente colocou uma banda para tocar em cima do teto desse espaço e, a gente demoliu as jaulas dos cachorros, as estruturas que guardavam o antigo gerador de eletricidade que tinha lugar lá. Então foi um espaço que a gente teve uma autonomia dentro da USP para propor as nossas atividades. Foi um espaço muito experimental de todas as linguagens e poéticas, tendo também um espaço para se pensar com autonomia. De alguma forma, foi a única sala aberta 24 horas, a única sala redonda da USP, e que a gente tinha liberdade de propor e construir de forma autogestionada, sem necessariamente ter que ter autorização de algum professor, algum superior dentro da hierarquia da universidade. Então foi um espaço que eu posso dizer que foi a minha verdadeira formação dentro da USP, dentro dos processos, assim, de um espaço em que eu também me encontrei com a luz enquanto matéria e trouxe para mim esse desafio de trabalhar ela
que me fez também trabalhar com a luz como minha interface junto com os shows, com bandas, que eu tive prazer de, nos últimos 10, 11 anos, poder intervir com outros disparos estéticos. Também. Fala mais do Canil, daí do Canil que surgiu essa ideia de construir um arsenal estético e também vocês tiveram problema também, né, dentro da USP, um problema legal. O Canil a gente ocupou em 2006. Quando ele estava para completar um ano de vida, a gente fez uma semana do Canil, uma atividade durante uma semana inteira que chamava Cultura como Forma de Ocupação. Na semana seguinte que a gente fez isso, foi ocupada a reitoria da USP, no dia 3/5/7. A gente fez uma semana antes da celebração, então a gente foi para essa ocupação da reitoria da USP carregando a banda do Canil que tinha se formado, os jornalistas que estavam pensando formas criativas de trabalhar, querendo lançar fanzines, jornais, revistas, juntando gente das artes plásticas, gente das artes cênicas, do cinema. Então a gente lançou, por exemplo, o filme da ocupação do Canil, uma ocupação a marretadas, dentro da ocupação da reitoria, que foi um processo muito rico assim de autogestão, eu posso dizer, que nenhum partido político dominou o processo, foi muito orgânico, assim, novas pessoas da USP encontraram maneiras de intervir dentro do movimento estudantil. Então, foram processos muito ricos, assim, que o Canil pôde abrigar, então, gente de diversos grupos políticos, disputando o espaço como um espaço para mostrar suas produções. E o que eu entendo é que essa liberdade de poder experimentar, de estar presente nesses momentos, né? Uma vez por semana a gente sempre fazia as famosas quintas e brejas, em que a gente podia então ter esse espaço de experimentação e reunião de 500 a 1.000 estudantes toda quinta-feira. Então, exibição de trabalhos, intervenções no espaço, performance, a banda do Canil fazendo improvisação. E aí foi esse espaço que eu entrei também com a luz, intervindo nessa construção desse encontro, enfim, como produtor, como pedreiro, como pintor. Foi um espaço múltiplo, assim. Então esse aqui é o Canil, que é essa estrutura produzida, foi construída em 72 para abrigar geradores de eletricidade da antiga reitoria. Então tinham jaulas aqui dentro, era um lugar abandonado, cheio de mato, em que a gente refez, tirou os muros para permitir o vazio, e a gente refez o chão, o piso, a conexão e cuidou desse jardim como uma sala acústica. Aqui a presença, de alguma forma, no dia do ritual de tomada, esse aqui é um parceiro, o Raoni, que de alguma forma me aponta para o tanque. Então essa visualização do Canil com a reitoria, a antiga reitoria, atual reitoria. Isso aqui são experimentações de luz, isso aqui é uma quinta igreja, com a banda tocando lá dentro, bateria do lado de fora. Então tem aqui a pintura, que também foi uma maneira, o Flynn trabalhando visualidades para contar a história do Canil. A banda do Canil aqui tocando durante uma quinta igreja. Esse aqui já é o Canil em Berlim, que eu fiz com o Gilberto Gil. E aqui a demolição do Canil. Em 2012, o reitor demoliu, tentaram demolir. Em 2010, eles demolem o espaço. Aqui dá para ver o que sobrou dos muros. E aí eu faço esse ritual também, enquanto tanque rosa-choque, fazendo esse diálogo dentro dos escombros. Como efetivamente o Canil te levou para um passo seguinte, assim. Isso porque a demolição funcionou, foi um esfriamento da potência que tinha ali ou não? Então, isso é muito interessante, porque eles tentaram demolir o espaço no dia do fim do mundo, dia 21 de dezembro. Pegaram a véspera de Natal e demoliram o espaço no recesso da USP. A gente foi
para o canil e passou o Natal protegendo os escombros, remontando, fazendo ele reviver, ser um jardim de esculturas. E foi um processo muito intenso. A gente reconstrói o canil no dia 6/6/13, que foi na mesma semana das manifestações contra o aumento da tarifa. E a gente cria uma geodésica na frente do antigo espaço. A USP mura esse espaço e usa como um espaço para reforma da antiga reitoria. Tem alguns contextos assim, né, que muita coisa se passou de 2006 a 2012. Em 2009 a gente cria o tanque enquanto essa criatura performática de intervenção e de alguma forma as coisas se atravessam, né? Então eu fazendo luz no canil, ao mesmo tempo incorporando elementos vestidos de tanque, intervindo dentro das sessões sonoras, a gente podendo ter o canil como um espaço de experimentação das performances e dos diálogos criativos e de várias parcerias que não estavam subjugadas pelos departamentos da universidade. E o canil foi essa porta da gente tentar abrir essa universidade murada para a sociedade. Então a gente trazer a cidade para dentro da universidade, a cidade universitária. Então era uma busca de poder fazer esses diálogos, de juntar com movimentos sociais, de juntar com movimentos artísticos, de chamar um encontro do Oficina junto com o MST para se abrir um diálogo sobre perspectivas. Então foi um espaço muito vivo, assim. Eles tentam jogar uma pá de cal na gente e de alguma forma o canil renasce nesse novo nascimento no 6/6/13. E foi no final de 2013 que eu completei, do dia 4/5/6, no dia 11/12/13, quando eu completei 7 anos, 7 meses, 7 dias de entrega ao espaço, eu fiz uma explosão de um pó rosa que me foi enviado da Índia e, e marquei de alguma forma um caminho de sair para fora, e o canil foi tocado por grandes parceiros, Renate, Renato Barbosa, tem parceiro que cuida até hoje, o Marcelo também, segurando a onda, e várias gerações passaram por lá, e o canil resiste agora, durante a pandemia, enquanto uma geodésica de aço na frente da reitoria e ao lado, no meio da Praça da ECA. Mas aí, então, bom, e aí surge então o rosa choque como um grito, né? Como uma bandeira, É, o Rosa Choque foi uma forma que a gente encontrou em 2009, quando a reitora convidou a polícia a intervir nos processos internos da USP, chamou a tropa de choque a entrar para a USP, e a gente, então, quais são as nossas armas? A gente não vai fazer um enfrentamento bélico, a gente não vai usar a força dos fracos, a gente vai, no nosso campo, desmontar essa força. Então, no campo midiático, um tanque rosa-choque conseguia demolir 50 da tropa de choque presentes ali, e mesmo sem uma fala discursiva, a gente era capaz, através da imagem, nossa presença, criar situações muito potentes de comunicar o absurdo que estava acontecendo e que vem acontecendo, né? Essa força bélica se sobrepondo aí também às inteligências, sutilezas e democracias, eu posso dizer. Esse aqui é o nascimento do tanque, é a primeira vez que a gente vai para a rua intervir com o Coronel Longo numa manifestação contra a polícia. Aí isso daqui já é o Renato aqui com o tanque derrubado pela tropa de choque da polícia. Então a nossa resposta foi a formação de uma tropa rosa-choque, e fortalecer uma outra energia para intervir dentro dos processos. Então, como que a gente podia encontrar uma energia pulsante da gente trazer, como é que eu posso dizer, a gente colocar o que a gente quer do mundo, tanto quanto o que a gente é contra.
Então, foi um desafio de criar esses dispositivos para intervir dentro dessa realidade política e midiática. Então, aqui parcerias, aqui as nossas intervenções da USP, a gente indo intervir na rua, do lado de fora. Então, são intervenções que a gente foi enquanto Tropa Rosa-Choque, enquanto Tanque Rosa-Choque, e intervindo dentro em defesa da liberdade, propondo o que a gente queria para o mundo, tanto quanto de negar o que a gente não quer. Então, o Tanque trabalhou muito numa chave também de contradições, né? Então, enquanto o movimento da USP o movimento estudantil pedia o fora PM, a gente tinha um lema que era PM para reitor. Então, a gente assumia o papel bélico e intervia dentro do movimento estudantil, falando, não, a gente defende aqui a democratização da violência para toda a comunidade universitária. E as pessoas interviam, dialogavam com a gente numa forma como se a gente também fosse, então, a polícia, esse aparato de repressão. Então, era um espaço em que muita energia foi colocada, vários debates, diálogos. Então, a gente fazia também contradições virem à tona pela presença também desses artefatos dialogando com essas imagens, né, da Guerra Fria, eu vou dizer assim, o tanque enquanto essa arma superada da Guerra Fria, né? As guerras hoje não são feitas com tanques de guerra, elas são feitas pela internet, são feitas pela comunicação, pelos grupos de WhatsApp. Então, como que a gente poderia intervir dentro desse processo, trazendo o nosso tesão, trazendo a nossa energia, e a gente se colocando com essa cor, né? Por exemplo, aqui foi uma intervenção em que eu fiz dentro da manifestação a favor da PM no campus. Então, esse disparo estético me colocou na capa do Estadão. Né? E aqui embaixo na legenda aparece que eu sou a favor da PM no campus. Então, a gente criou também esses ruídos dentro dos aparatos midiáticos como forma de intervenção, né? A manifestação a favor da PM era desse tamanho, tinha muito jornalista, pouco manifestante, muito curioso. A grande manifestação que ia acontecer à noite, assembleias e milhares de estudantes, o tanque está lá dentro e você nem percebe ele lá dentro porque ele é engolido pela massa. Então, no mesmo jornal, aparecendo a imagem do tanque Rosa-Choque na manifestação a favor da PM do campus, e na mesma, embaixo, a foto da manifestação que aconteceu depois, em que o tanque está presente dos dois lados. Deixa eu puxar aqui um parênteses, na verdade, dessa sua desse momento aí, porque as fotos são incríveis, as fotos têm um valor como fotojornalismo, mas elas poderiam ser alçadas, ou talvez tenham sido, eu não tenho conhecimento, como fotos, como um trabalho de arte. A foto em si, porque ela é uma colocação também de determinados objetos em determinados lugares, criando confrontos, criando sentido e tal. E poderia ser, então, muito mais o projeto poderia, esse momento de vocês poderia ser muito mais um projeto de intervenção em mídia, mas vocês estão ali fisicamente imbuídos daquilo. Vocês estão subindo nos postes, vocês estão criando objetos, vocês estão carregando coisas que são pesadas, que envolvem uma fisicalidade. Vocês tinham essa consciência de que intervir na mídia tinha que ser conjuntamente com intervir fisicamente? Fala um pouco dessa consciência do momento. Assim. O corpo sempre foi um elemento chave, assim, de como incorporar essa criatura.
Então, a dimensão de vestir o tanque, se paramentar e poder usar das máscaras para se transformar em outro, né? Então, vestir uma legging e ir para uma manifestação, você não tira a legging. A gente indo para uma manifestação com um carrinho de supermercado, foram imersões de 17 horas na rua. Eram intervenções de longa duração também, de sair e intervir num percurso que tinha essa relação direta do encontro com as pessoas, né, de ressignificar os espaços públicos, da gente fazer de um espaço comum como um espaço de intervenção artística, de performance, não só com questões das artes, mas da sociedade, tanto quanto criar imagens para o circuito de artes, né? Eu acho que a gente tensionou questões de autoria, que eu acho que tem situações, né, que acho que a gente foi mais feliz do que outros. Então a gente pensava como intervir dentro das câmeras, como aparecer nos telejornais, criar esse ruído. Então a imprensa querendo representar a gente como vândalos, baderneiros, marginais, e aí de repente aparecia uma figura de Rosa Choque que como assim, sabe, não condiz. Olha lá, eles estão era criar o ruído tanto quanto a explicação do que é ou como se deve ser, né? Eu acho que o tanque tem uma questão afirmativa, os disparos estéticos, enquanto uma questão que você coloca no mundo, de você experimentar isso num acontecimento. Teve uma fase que a gente fez muito essa disputa na internet, Facebook, tinha um perfil de Facebook em que o tanque era grandiloquente e intervia nos grupos, e a gente vestia umas vozes que quebravam consensos assim também, né? Então, eu acho que foi muito mais por uma necessidade também de ritualizar essa expressão, de colocar, encontrar formas de se contrapor também a essa violência bélica que a gente vive com uma naturalização na sociedade e que acontece nas quebradas e periferias do Brasil, e que a polícia militar de hoje continua sendo uma herdeira da ditadura militar, né? Eu tô aqui ao lado do antigo DOPS, né? Então esse espaço aqui continua presente hoje enquanto um espaço de museu, né? A gente aqui no centro, eu tô dentro desse espaço ali, tem o fluxo da Cracolândia. Então meu pai nasceu naquela rua e meu pai foi preso no DOPS. Eu estou aqui nesse espaço em que também me sinto parte dessa história. Então, meu pai, que também lutou dentro da USP, também buscando formas de não, enfim, de fazer a disputa democrática, né, frente a esses aparatos de tortura bélico. Então, acho que também veio muito de uma necessidade de expressar a liberdade, de batalhar com alegria, sair de uma coisa, de uma militância, que eu vou dizer, muito da culpa. Quanto mais sofre, melhor. Quanto mais reuniões e problemas na vida, mais argumento é para você falar contra uma ideia, sei lá. Eu vou ter que cumprir meu papel jornalístico aqui. Perfeito. É seu pai, você falou dele, qual o nome dele? Sérgio Gomes. Sérgio Domboré, que fundou a Oboré junto com o Laerte Coutinho, junto com Ailton Krenak em 78, parceiro, melhor amigo da Laerte, são irmãos desde 48 anos e queridos aí. Falando da Laerte também, a grande diva do tanque, desde sempre. Obrigado. Então, pessoas que viveram uma história muito profunda, assim, que eu me vejo parte dela também, assim, com outros desafios. Meu pai da comunicação, jornalista, e eu pelo caminho aí também das artes.
mas também com esse sentido de pertencimento, também pelo meu pai. Enfim, me sinto parte de pessoas que lutaram pela liberdade em outros tempos, em outros lugares, mas tenho isso também como um legado da minha vida e da minha história, assim. Você saiu da USP quando? Quando você finalizou a graduação? Eu até lembro que eu comentei com você, eu achava que você tinha fechado um mestrado pela consistência, pela densidade, pelo tempo que você ficou lá. Quando Foi um longo foi? processo. Eu saí no final de 2013. Eu, eu apontei o meu trabalho de conclusão para o laser, que era o futuro que eu queria trabalhar. Eu falei, eu não tenho condição de fechar e falar o que foi esse processo do tanque, um processo em andamento, ou de falar o que foi esse processo do canil e de experimentações, autogestões, criações, e eu quis apontar para o laser. Na semana seguinte que eu defini o título do meu TCC, o apontamento, eu tive meu pé atropelado nas manifestações de junho de 2013. E aí eu não tive como não fazer um trabalho de conclusão de curso em que eu também juntei os fluxos do canil às ruas, apontando com o tanque, assim. E saí da USP e continuei sofrendo um processo criminal por conta da ocupação da reitoria da USP, que terminou aí em 2019. O Estado tentando impedir a nossa articulação. Então, foram processos bem marcantes. Assim, o reitor, o Rodas, que foi um cara que ele entrou para destruir o movimento estudantil, dos trabalhadores, dos professores. Ele também tentou me expulsar da universidade. Foi uma longa batalha jurídica e saímos de cabeça erguida, apontando futuros. Com como um laser, como a luz de laser, como a luz na velocidade da luz. Conta o percurso a partir do laser para a gente. Então, o laser é muito interessante também. O laser vem também como esse aparato, esse dispositivo, esse disparo estético capaz de intervir em outra escala no espaço. Eu já estava, enfim, fascinado há tempo, assim, mas decidido de trabalhar a luz. E numa noite no canil, eu vi um estudante da física brilhando um laser muito forte, ainda para os dias de hoje. E eu vi imediatamente aquilo, conversei com esse estudante que estava fazendo doutorado em laser, e ele me explicou, me mostrou os caminhos, e eu consegui o meu primeiro laser a partir daí. Em 2010 eu faço uma intervenção que eu vou com o tanque Rosa-Choque no meio da virada cultural, junto com Danilo Bezerra, Felipe Ribeiro e outros da tropa Rosa-Choque, e a gente já entra na virada cultural intervindo com o laser, se comunicando à distância. Então, a primeira entrada na virada cultural tinha um exército Jedi ali na frente do Shopping Light. E aí o tanque fez um desafio de todos os Jedis, Darth Vader, Stormtroopers, contra o tanque Rosa-Choque. Então, era dar vazão também a esses espaços. Em 2010 eu também uso os lasers no lançamento no auditório do Ibirapuera, que eu fiz a luz do lançamento da Tulipa, lançando o disco Efêmera, que completou também 10 anos dessa intervenção. E o laser foi o elemento que a gente usou conceitual para o disparo estético, em que a gente, na última música, a gente abriu o portão do auditório Ibirapuera, buscando também abrir o som da Tulipa para a cidade. E aí os lasers vieram de parceiros atuando de fora do auditório Ibirapuera, invadindo, ocupando o auditório com esses lasers. Então foi a partir daí, de alguma forma, com as canetinhas, que veio essa pesquisa a partir do laser, que hoje me coloca podendo trabalhar com os projetores
que eu também pude desenvolver isso com o Diogo Terra e Paulo César Saito, produzindo o Labilux, que começou em 2016, a gente terminou no final de 2019, mas que foi fundamental para grandes realizações que a gente fez dentro de shows, levantando também as luzes de diversas festas itinerantes de São Paulo. Então, isso são intervenções que eu começo a fazer também com esse laser pointer, intervindo nos espaços. Aqui nessa chave já trabalhando rosa com o seu complementar verde, né? Então, puta merda, aí já são vários saltos, não consegui, entrou numas ordens aleatórias dos títulos, Uhum. mas a gente pode conversar enquanto passam essas imagens que fazem parte desse mundo. Então, foi um caminho de buscar também, eu trabalhando nas luzes, tendo isso como a minha fonte de renda, né, de trabalhar também. Tive a felicidade de trabalhar com a Tulipa, com o Criolo, o Cidadão Instigado, diversas bandas fantásticas e correr o Brasil e pensar também como atravessar essa quarta parede. Assim, eu tinha esse desafio do canil de como levar o fluxos do canil para os espaços. Foi até por isso que eu comecei a pedir que me apresentassem como Paulinho Fluxos, como uma vontade de levar essa pegada da gente fazer essas intervenções. Então o laser ele tem essa possibilidade de intervir numa outra escala com os espaços. Isso aqui já onde a gente se encontra. Então da gente poder fazer uma conversa para poder ser visto a quilômetros, para poder conversar do tamanho de um edifício. Então para intervir fora da caixa preta do teatro palco italiano, para a gente intervir fora do cubo branco da galeria. Então, como que essas intervenções poderiam potencializar o encontro, como elas poderiam ser imersões também de longa duração dentro dos espaços das festas, né, intervindo com laser, construindo arquiteturas espaciais, podendo alterar em outra escala, né? Isso daqui numa igreja na Polônia. Então a gente podendo fazer, por exemplo, aqui, olha, você está aqui, Cinemateca. mas isso que aconteceu na Cinemateca, junto de um ato. Então isso podendo atravessar o Edifício Itália, podendo alcançar o Altino Arantes, podendo fazer uma intervenção em cima do corpo, né? Isso é a projeção do corpo em cima do próprio corpo. Então são elementos de construção visual, isso aqui projetando o rio, do Parque do Rio Bexiga, o espaço ao lado da oficina. Então são projeções, né? Por exemplo, isso para ser visto pela cidade, isso, emissões à distância, né? Então podendo trabalhar com lasers de alta potência e conversar com o espaço. Isso é um projeto que eu estou batalhando de poder fazer essas projeções poderem ser vistas na cidade, para as pessoas poderem, das suas casas, poderem vivenciar uma relação de construção estética, independente, sem precisar ser pela internet. Então, como que a gente pode fazer uma conversa de unir a cidade também, atravessando esse vazio? Então, intervindo dentro de Brasília, na Praça dos Três Poderes, essa daí que é a bandeira às avessas, é a cor negativa da bandeira do Brasil. Então, aqui a pira da democracia, então a possibilidade da gente intervir e ressignificar os espaços, a gente adicionar sentido, criar territórios autônomos temporários, visíveis à distância. Aqui, essa foto maravilhosa, podendo intervir dentro de, enfim, uma outra escala, né, de visibilidade. São algumas fotos que eu consegui separar aqui, tem muitas mais, e vontade. Esse aqui é um indígena Baniwa, vem do desenho do Denilson Baniwa, né, uma produção da gente também fazendo essa parceria com grandes artistas contemporâneos, criando formas de expandir. Eu queria dizer assim que, de alguma forma, todos eu
Os meus trabalhos são muito fruto das relações, assim, com parceiros que eu tenho. É raro trabalhos que eu faça sozinho, assim. Eu sempre busco esses trabalhos como forma de dar sentido, as coisas não ficarem só presas a mim, assim. Então, talvez no final do vídeo eu gostaria que colocassem os créditos de várias pessoas que colaboraram para fazer essas fotos, projeções, parte da tropa, do tanque, do Labilux, da intervenção no Instituto Butantan, levando a vacina do SUS. Então, várias intervenções que são frutos, né, de uma construção coletiva, assim. São frutos e geram frutos. Isso é interessante que é claro que eu imagino que o termo disparo está engendrado tendo essa consciência de que ele dispara outras coisas. Ele é um disparo e ele encoraja, ele incentiva com que outros fluxos aconteçam, outras projeções, outras iniciativas, uma espécie de endosso, né? De potencialização. Ah, você achou mais um folder aí. É, isso aqui são alguns frames de algumas festas que a gente interviu com laser na construção de luz. Então, criando um espaço imersivo em festas que chegavam a durar 8 horas durante o período da noite. Então, espaços para propor experiências que dentro dos museus ou galerias não é possível, né? Então, aqui ainda potencializando uma cena, que é a imagem da tulipa no auditório. Então, a gente potencializando construções estéticas de diversos campos, assim, né? Com a música, enfim, sempre um espaço muito forte, assim, para mim, minha relação com os artistas, que me apoiam muito a construção de sentido com o que a gente faz, né? Com essa articulação imaterial. A luz, ela impacta os sonhos e as imaginações, mesmo ela não podendo ser, ela fica registrada na lembrança, na memória coletiva. O que eu posso dizer também, essa busca de fazer as intervenções poderem acontecer também fora da cidade, né? Poder acontecer também na escala da natureza, poder conversar com a árvore, poder conversar com a escala da montanha, poder extravasar no tamanho, na imensidão de uma praia, de um espaço. Então, ser esse um espaço a vivenciar uma imersão estética, eu acho que é uma potência que eu busco trabalhar e poder intervir dentro das condições do próprio espaço, né? Digamos, site specific. Não sei como é que seria um land art, de luz art, de conversar com o ar, de poder intervir nas nuvens. Esse espaço aqui na aldeia Ivitiguaçu, né, em Ubatuba, com a convite dos indígenas Guarani e Imbiá, chamando para a luta, para defender o espaço. Então, a possibilidade da gente também ressignificar esses espaços com a luz, e se comunicar longe, né, e poder construir outra poética. Isso daqui, dentro da pedreira de onde saíram a pedra branca que construiu Brasília, isso é em Pirinópolis. Então isso é projeção em cima de uma mata incendiada. Então a gente projetando o futuro em cima dessa pedreira carcomida. Para mim o laser também é fruto assim de poder fazer disparos estéticos em que eu também busco criar significado também para as cores, construir significado para as coreografias de laser. Por exemplo, o V de Vlado, de vida, de verdade, que também foi de vitória a partir do 25 de outubro com o Chile, colocando aí a ressignificação da Constituição. Poder colocar esse V lá em Brasília, passando por dentro do monumento, a pira da democracia, e passando por cima
Congresso, do Palácio do Planalto, para mim faz parte de também poder ressignificar e construir sentido poético também, de linguagem, dentro de outros campos. Campo simbólico e de potência de transformação política também, né? Eu acho que nem dá para a gente separar entre o que é o político e o que é o poético. Não deveríamos, né? Mas eu acho que os momentos, as políticas que separaram isso, nos colocaram sob maus governos. Mas a gente estava falando mais cedo do risco que, que alguns trabalhos te levam a correr, né? É, porque você tem um risco que é banal, que é da autorização e tal, mas tem um risco que começa a, a fazer parte do trabalho, carregar o trabalho e fazer ele a alma do trabalho é esse risco também, às vezes, né? Você separa isso entre os trabalhos que são mais associados à música, você faz uma dissociação muito clara? Olha, eu posso dizer que a gente lidando com o espaço público, a gente está aberto para riscos, né? Como é que eu posso dizer? O tanque foi um espaço em que a gente desenvolveu também estratégias para intervir dentro de situações em que tem um risco, né? O tanque tinha poucas regras de ouro e uma delas era não podemos dar um tiro no nosso próprio pé. Então, esse limite da gente também cuidar e cuidar da saúde, da gente estar bem, da gente não ultrapassar os nossos limites, sempre foi uma questão a se pensar. A gente intervindo, fazendo de alguma forma performances de tensionamento com a polícia, de intervir, né, nunca atacando fisicamente, mas ao mesmo tempo a, o nascimento do tanque no dia 9 de junho de 2009, a primeira saída do carrinho de supermercado construída a 20 mãos, que sai dentro da USP para alcançar a manifestação que já tinha saído, no caminho passa uma viatura e a gente, enquanto tropa Rosa-Choque com o tanque, a gente resolve se defender. O tanque, então, faz a defesa desse grupo e aponta o seu canhão para essa viatura. A primeira viatura, o policial dirigindo, aponta a arma na minha cara enquanto passa. Então, assim, de cara, a gente entende o quanto que a força simbólica mexe com estruturas emocionais e, de alguma forma, coloca questões que atravessam o uniforme, né? Então, a gente também fez muitos policiais rirem e saírem da farda e concordarem com a gente e ver o absurdo que eles estavam metidos, assim, vamos dizer. E a gente articulou também estratégias de proteção, né? Então, a hipervisibilidade do tanque rosa-choque nas manifestações, então uma figura que aparece no meio da multidão e que potencializa a visualização dessa imagem, ela é uma proteção pela hiperexposição. E tem outros trabalhos que a proteção é você não ser visível, né? De alguma forma não ser totalmente identificável da onde você está. Então eu entendo, por exemplo, que o laser faz muito parte de um tipo de intervenção que a hipervisibilidade faz parte da sua proteção. Ao mesmo tempo que a gente intervindo num espaço público, intervindo na cidade, a gente desperta pessoas que podem se incomodar com o conteúdo, podem se incomodar com a luz que está vindo, podem mandar a polícia não permitir que você faça isso, enfim, criar constrangimento de processo ou multa. Então, eu posso dizer que os meus trabalhos de performance, eles
tem uma consciência desse risco, ao mesmo tempo a defesa é que a gente está fazendo um trabalho de arte, a gente nunca vai fazer uma violência física com alguém. A gente ter a liberdade de poder interpretar, espelhar coisas que acontecem com a gente, sem que isso necessariamente justifique, enfim, né? Há pessoas que hoje descontroladas podem perder a cabeça, podem se sentir ofendidas por você estar vestido de rosa-choque, né? Então, a gente está, as intervenções com o tanque luz, eu vou dizer, que é essa base móvel de intervenção na rua, com gerador de eletricidade, carrinho de supermercado, escada, para poder enviar luz, para poder enviar laser. Então, essa base autônoma para a gente intervir, criar o nosso espaço de encontro, também tendo que lidar com os perigos da rua, de poder ser roubado, ao mesmo tempo poder ser intervido pela polícia. São vários os riscos que a gente está submetido, uma vez que a gente se expõe também a público e se coloca enquanto artista, criador, interventor, atuador. Eu gosto dessa palavra, de atuar, de criar no ato, né? Bonito. Não é um atenuador. E você está agora o risco é muito interessante essa dimensão do risco de que eu lembro, eu conheci alguns documentários sobre você, tem um que a Tata fez, que é da série Rua, né? Tanque Rosa Choque, é um teaser. Então, acaba te colocando como uma figura pública, te colocando na mira, né? Como Aham. você disse, na mira do policial, ele te coloca na mira de um sistema é, de censura, de controle, de criminalização, né? Bom, para contextualizar, esse foi um documentário que a busca foi de intervir simbolicamente nas ruas que trazem os nomes de figuras da ditadura militar. Então, o tanque Rosa-Choque, como essa base móvel, intervindo em 5 lugares, no Grajaú, ao Morumbi, ao centro, a Vila Sônia. Então, intervindo dentro dessa grande São Paulo, renomeando dando nome aos bois de alguma forma nessas ruas. A gente conseguiu de alguma forma a mudança do antigo elevado, que eu não gosto nem de reproduzir o nome dele, mas que a gente mudou o nome do presidente da ditadura para presidente João Goulart. Foi um dos espaços que a gente interviu, que a gente conseguiu mudar fisicamente o endereço. Você bota no Waze e você vai escutar outro nome para o Minhocão. E então esse foi um espaço também de lidar com esse passado tão presente da ditadura militar, que continua nas nossas ruas, continua tendo representantes agora vindo dessa viúva da ditadura militar que está no poder, na presidência, resgatando outras viúvas. E ao mesmo tempo eu me sinto com o desafio da liberdade, apesar de toda a violência que eles fazem, sabe? Então a nossa liberdade de expressão, a gente poder falar e lidar com esse passado que a gente não leu esse passado para virar a página. Então, como que a gente lida com esses fantasmas que estão tão presentes e hoje a gente vê o que é um governo militar lidando, enfim, de forma fascista, com desprezo pelo seu povo, a gente aqui alcançando hoje 400 mil mortos, né? Assim, o tamanho da indiferença com os de baixo, né? Então, eu vejo que a gente tem um desafio de lutar por essa liberdade, por um outro mundo, para a gente poder ser inteiro, né? Para a gente se colocar publicamente em relação a isso, eu acho que é fundamental. Eu me sinto também nesse dever e me sinto com essa missão dentro
dessa guerra contínua que a gente vive hoje. A gente batalhar pelo amor, batalhar por uma outra sociedade mais igualitária, a gente batalhar por uma outra construção mesmo de significado de vida, que não é essa que está aqui, que não é essa que foi defendida, não está sendo defendida por esses governos autoritários. O material todo que circula em torno das suas ações, das ações do tanque rosa-choque, né, ela te dá visibilidade, mas também te dá, leva a uma certa vulnerabilidade, porque se torna uma pessoa conhecida. Apontar um laser de um espaço físico, você detecta de onde vem esse laser. Apontar um projetor, eu faço projeções, e isso te leva, te coloca numa situação de estar imerso no ambiente, sujeito às leis do ambiente ou às arbitrariedades do ambiente, né? É uma coisa, né, que coloca em jogo o risco, em xeque o risco. E eu acho que você continua, né, topando o risco. Olha, eu dizer que eu gostaria que as instituições culturais e outros aparatos da sociedade brasileira pudessem ser elemento também de engrossar os nossos escudos para a gente que está levando à frente questões da disputa simbólica, né? Mas é essa situação que a gente está numa sociedade em que acabou a metáfora e que você fazer uma provocação de ideia ou de simbólico já não tem mais conversa. É pau. Eu não sei como te responder na hora que esses fascismos se expressam desse jeito. Também entender qual que é a potência da criatura performática do tanque enquanto corpo, enquanto uma máscara coletiva, que a gente deixa de ser indivíduos para ser uma articulação mais dissolvida. Em relação ao laser, a gente tem problemas de poder ser identificado, de haverem reclamações e que a intervenção vem mesmo com a polícia, como tem acontecido. Assim, aconteceu, posso dizer, ontem, né, aqui, e isso está no ar. Assim, e a vontade de querer calar e falar, não, você não pode fazer isso. Você está me atrapalhando. E, tipo, como assim? Tipo, a gente fez uma intervenção 9 horas, desculpa se dei uma passadinha na sua janela. Então, é uma coisa que não entende o espaço da arte como também um espaço importante na construção de sentido da sociedade, de relação, de ponto de partida de ideias, né? Então, é, de alguma forma, isso me gera questões assim. Opa, será que é o outro? Questões, Genial. questões que revoltam. Então, é importante a gente estar, sabe, isso eu não estou depredando o patrimônio, eu não estou atrapalhando ninguém, eu não estou, mas ao mesmo tempo é isso, a nossa produção, ela incomoda, né, a gente fazer isso. E isso pode gerar multas, isso pode gerar constrangimentos, ai, que barbárie que você está fazendo isso. Então são situações que a gente tem que lidar e aí a gente tem grupos e movimentos e pessoas que conhecem o trabalho, entendem parte do que a gente busca, que a gente também entende como mais proteção, né? Então, de alguma forma, poder falar, desenvolver ideias, mostrar relações, buscas, isso para mim fortalece mais entendimento para pessoas que só me viram fazendo uma coisa ou só me viram fazendo outra, partes do fluxo de alguma forma, né? E a gente está girando e estamos vivo, né? Aberto para ressignificar e construir, entender também quais são as formas da gente construir também essas imagens, o que é mais importante para o movimento, muitas vezes, não só para o que a gente entende para a gente. Então, imagens que muitas vezes é poder gerar uma imagem de denúncia, tanto quanto uma imagem de criação que possa abrir vontades de futuro, né? A gente está num momento
em que estão querendo roubar o nosso futuro, né? Nossa capacidade de imaginação, nossa capacidade de projetar a cidade que a gente quer. A gente está muito reativo. Então, eu acho que a potência dos disparos estéticos me colocou sempre isso de ser uma questão proativa, da gente encontrar o que a gente quer e ser isso tanto quanto o que a gente condena. Então, eu sou a favor da liberdade antes de ser contra a repressão. De alguma forma, é isso que me move tanto quanto o que eu sou contra, que esteja no poder atual, sabe? O que é que a gente poder ser mesmo. O Canil foi um espaço de poder ser a revolução, a sociedade que a gente almejaria, que a gente quer, de viver essas experiências, tanto quanto pensar em construir caminhos para o futuro. Não, a gente ser isso que a gente quer para o mundo, para o futuro hoje, né? Esse futuro tem um coração antigo. É isso aí, Paulinho. E você tá em conflito com esse lugar, porque esse é um lugar incrível. Mostra para a gente de novo com o computador. Você Eu está estou entre a gravando com uma Craco. outra câmera lá, que eu queria que pudesse ser a nossa câmera de zoom, mas mostrando aqui também esse espaço que é essa sala São Paulo. Aqui, 24 horas, esse movimento do fluxo, esse fluxo A que Craco. dá craco, né? Então, tá lá, tá rolando um samba agora. Eu estive escutando os sons rolando enquanto a gente estava aqui. Então, aqui o DOPS. E lá Então, atrás, perto do que daria para ver da Estação da Luz, fica o hotel que o meu avô trabalhou 64 anos da vida dele, até os 93. Ali onde está o fluxo, 200 metros para lá, em 49, meu pai nasceu ali. Então, se tem algum lugar também da cidade que eu faço parte, eu me sinto também aqui, né? Como é que é? Imigrante tem raiz? Então, parte dessas raízes que a gente inventa também estão no ar, também estão aqui, tá nesse céu que se liga com a gente, com outras histórias. Então, muito especial poder estar aqui. Foi um processo muito forte, assim, passar um ano aqui na pandemia. Agora eu estou de partida. Estou aproveitando aqui também para gravar um pouco com vocês esse momento, antes de eu ir para um lugar mais seguro do que a situação colocada aqui dentro de todas essas forças, né? Que estão muito bem. atuantes nessa guerra cotidiana, bélica. Eu escuto, na média, de uma bomba por dia dentro Violento desse pra espaço. O que está caramba. acontecendo aqui é absurdo. A gente precisa mudar. A gente precisa de um novo mundo.